Olha, tem certas coisas que no Flamengo são difíceis de mudar, tipo o Flamengo voltar da data FIFA e ganhar algum jogo. Isso é quase inexistente. Isso são momentos raros e quando acontece a gente tem que apreciar. Mas não foi o que aconteceu ontem, né? Ontem tivemos o clássico entre Flamengo e Fluminense e infelizmente o Fluminense ganhou por 2-0 porque o time no segundo tempo parece que desanimou e não quis jogar, né? Mas vamos chegar nesse assunto, né? Bom, antes da gente começar, eu já peço pra você deixar o seu like e se inscrever no canal, que isso ajuda muito no crescimento do canal. Então deixa o like aí, pô, e se inscreve. Não esquece de deixar o like não. Se você estiver assistindo na TV, é só você pegar o seu controle, descer aí rapidinho e vai aparecer ali a função de deixar o like. É só jogar pro lado e apertar o botão do like, que isso ajuda muito caso você esteja vendo na sua TV também. Beleza? No celular você já sabe como funciona, beleza? Bom, antes de começar sobre o jogo assim, eu vou falar um pouco da escalação, né? A escalação do Flamengo foi a seguinte, né? Bom, tivemos o goleiro Rossi no gol, que defendeu um pênalti, né? Que foi uma bela defesa. Nas laterais tivemos Ayrton Lucas e o Wesley. Na zaga tivemos o Fabrício Bruno e o Léo Pereira. No meio campo, onde tivemos uma modificação grande por causa dos desfalques, tivemos Léo Ortiz, Alan e Carlos Alcaraz. E no nosso trio de ataque foi Matheus Gonçalves, Bruno Henrique e Gabigol. Esse foi o time titular que foi jogar contra o Fluminense nesse clássico de ontem. E a gente sabe que o time estava com vários desfalques, porque vários jogadores principais, os titulares desse time, estavam jogando pelas suas seleções e estavam com um desgaste físico muito alto. Então eles foram poupados até para o jogo de quinta-feira agora contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Bom, vamos falar um pouco sobre o primeiro tempo do Flamengo. O primeiro tempo começou equilibrado, na minha opinião, até uns 10, 15 minutos o jogo estava bastante equilibrado, estava meio truncado ali, estava rolando umas pancadas de leve ali entre os times, né? O Fluminense teve algumas oportunidades, o Flamengo foi criando algumas oportunidades depois. E o Flamengo depois dos 10, 15 minutos, o Flamengo foi colocando o seu ritmo de jogo contra o Fluminense, né? Começou a pressionar mais, começou a fechar os espaços do Fluminense, tanto que o Fluminense começou a errar muito nesse primeiro tempo e o Flamengo começou a criar muitas oportunidades para abrir o placar. E sem brincadeira, o primeiro tempo do Flamengo poderia ter terminado ali uns 3-0, né? Mas a gente sabe que o Flamengo tem aquela grande deficiência já de muito tempo atrás, que o Flamengo cria muita oportunidade, mas não acaba finalizando, né? Tipo, não consegue finalizar a gol. Não cria uma grande jogada pra no final perder um gol de cara, entendeu? Ou ter uma chance clara de chutar pro gol, não chuta, porque prefere dar um toque a mais. Passa ano e o Flamengo não consegue mudar isso. Isso é chato. Entendeu? Não pode perder essa quantidade de gol num jogo importante. Se fosse, vou dar um exemplo, o jogo de domingo contra o Corinthians. O Flamengo domina o Corinthians, mas perde essa quantidade de gol que perdeu contra o Fluminense, sabe? O Fluminense teve duas oportunidades de finalizar a gol e conseguiu fazer gol, entendeu? É isso que o Flamengo precisa. Quando tem oportunidade, tem que matar e o Flamengo não consegue fazer isso. E não é de hoje que a gente reclama desse negócio, né? Bom, o primeiro tempo foi basicamente isso. O Fluminense e o Flamengo começaram equilibrados em determinado momento e depois o Flamengo, de fato, foi conseguindo se impor e colocar o seu estilo de jogo, marcando pressão, fazendo a pós-perda, tudo mais que a gente já sabe que o Felipe Luiz gosta de fazer. É claro que teve a situação do pênalti, que pode ser ou não discutível, até porque o Léo Pereira, de fato, estava bem abaixo nesse momento, mas ele acabou causando um pênalti desnecessário, né? Um pênalti que não precisava. A gente sabe que, olhando assim no replay, deu pra ver que o jogador já tava meio que caindo, mas aí, querendo ou não, o pé do Léo Pereira encosta no pé do jogador, que eu esqueci o nome agora, do Fluminense, e acabou causando o pênalti. E nesse momento era muito injusto o Fluminense sair na frente porque, né, pô, o Flamengo tava dominando e merecia estar à frente do placar. Mas a gente sabe como é o futebol, né? O futebol é uma caixinha de surpresa e o Rossi foi lá e defendeu o pênalti, né? Tipo, pô, o Rossi defendeu o pênalti, trouxe o ânimo a mais. Os jogadores vão voltar no segundo tempo com mais vontade, com mais ânimo pra ganhar esse jogo. Mas aí, quando o Fluminense conseguiu quebrar a defesa do Flamengo, o Flamengo parece que murchou nesse momento. E é a partir daqui que a gente começa a falar do segundo tempo, até porque o jogo voltou, o segundo tempo voltou até um pouco mais tranquilo, o Flamengo dominando um pouquinho ali e tal, até que simplesmente, em um lance, o Ganso consegue quebrar, ali uns 4 minutos já, o Ganso consegue quebrar a defesa do Flamengo com um passe, vamos ser sinceros, o Ganso é um excelente jogador, e a gente sabe da capacidade dele, e quando ele quer jogar, ele consegue quebrar a defesa de qualquer time, e ele quebrou a defesa do Flamengo com um passe. É claro que também o Léo Pereira tem um potencial de culpa nessa situação, até porque ele simplesmente resolveu chegar de karatê, ele resolveu brincar de karatê ali na hora, em vez de fazer uma marcação direita no Ganso, ele resolveu chegar ali meio que de voadora no cara e o Ganso deu só um toque e quebrou a defesa do Flamengo, até porque o Ayrton Lucas não sei onde estava nesse momento, né, que também fez uma péssima partida defensivamente, e o Alan não conseguia chegar no jogador do Fluminense, até porque o Alan é muito lento, né.
e a defesa do Flamengo estava toda desarrumada, nem o Fabrício Bruno, nem o Wesley conseguiram tirar a bola nesse momento, e o Fluminense acabou abrindo o placar. E foi a partir desse momento que eu senti que o Flamengo, de fato, sentiu o gol. Deu pra ver claramente que os jogadores sentiram esse gol, tanto que depois demorou um pouco pro Flamengo conseguir levantar pra ter uma reação. Quando o Flamengo começou a ter uma possível reação, o Fluminense foi lá e fez o segundo gol, mais uma vez, com uma falha defensivamente pelo lado esquerdo, né? O Léo Pereira e o Ayrton Lucas não conseguiram fechar o lance, e o Fluminense foi lá e fez o gol, acho que foi com o John Arias. 2 gols com falhas pelo lado esquerdo. Antes eles que reclamava muito do lado direito, agora o lado esquerdo falhou dessa vez. Cara, foram 2 gols que, tipo, pô, desanimaram legal, tá ligado? O primeiro gol do Fluminense já deu uma desanimada, porque, tipo, pô, mano, caraca, sério? Eles tomam um gol desse? Tomamos um gol, mas vamos pra cima, vamos reagir. Tava jogando bem, tava jogando melhor, vamos impor o nosso jogo. Mas deu pra ver que o time sentiu. E isso não é legal, tá ligado? Isso se preocupa. Pô, se tomou um gol, o time já sente assim. Talvez pode ter quebrado, talvez o time possa ter sentido, porque o time terminou melhor o primeiro tempo. O Rossi defendeu o pênalti. Então, pô, deve ter dado aquele ânimo pra galera, foi os caras ter pensado, não, vamos voltar pro segundo tempo e vamos amassar os caras. Mas aí, do nada, 4 minutos depois, bum, gol dos caras. Tipo, tu fica, eita, como assim? O que houve, tá ligado? Então, talvez os caras sentiram um pouco demais esse gol do Fluminense, né? E basicamente foi isso, né? Depois o Fluminense recuou praticamente o jogo, se recuou todo e o Flamengo foi pra cima, né? O Felipe Luiz tentou fazer algumas alterações ali e aqui, botou o time pra cima, mas não surtiu muito efeito, né? O Flamengo conseguia criar alguns lances, mas era aquele negócio, não conseguia finalizar. O último momento para você finalizar, o Flamengo desperdiçava a oportunidade de abrir o placar para depois empatar ou até virar o jogo, entendeu? O Flamengo, a gente sabe que o Flamengo tem capacidade para isso, mas não conseguiu, né? O Léo Pereira teve um lance de cabeça, acho que o Plata também teve uma oportunidade e por aí vai, outros jogadores tiveram oportunidade. Mas a finalização do Flamengo é algo peculiar, né? O Flamengo tem muita oportunidade, mas na hora de finalizar mesmo, sempre perde. E isso já prejudicou a gente, pode continuar prejudicando a gente. Esse espaço aqui agora eu vou deixar para falar sobre jogadores específicos, porque sim, o time do Flamengo no meio do primeiro tempo até o final foi um time bom, foi aquele Flamengo que a gente viu contra o Corinthians e o Bahia, e a partir do gol do Fluminense foi o time do Tite, basicamente, né? Aquele time sem ânimo, sem reação. Eu já falei sobre o Alan, na verdade, né? Tem até um shorts aí no canal sobre o Alan, mas não tem como não falar. Mano, eu entendo o Felipe Luiz querer trazer o Alan de volta, porque, por sinal, o Alan, depois de... Isso foi no primeiro tempo? Acho que foi no primeiro tempo ainda. E o Alan, ele começou mal no jogo, ele começou bem abaixo no jogo, errando alguns passes, tava meio desligado, os caras estavam conseguindo roubar a bola bem dele, mas teve um momento que depois o Alan deu um start e ele começou meio que jogar bem. Não tô falando que ele foi excelente, ele começou a jogar um pouquinho bem, tanto que ele deu até um excelente passe pro Wesley, que jogou pra área, mas aí eu acho que o Gabigol perdeu o gol, o Bruno Henrique também perdeu a oportunidade, mas aí depois disso ele realmente caiu muito, começou a errar tudo de novo, e de fato eu entendo o Felipe Luiz querer recuperar ele como ele tá fazendo com o Gabigol, mas acho que, pô, você acha mesmo que ele vai conseguir recuperar ele agora, em outubro, tá ligado? A gente tá quase em novembro já, dezembro daqui a pouco também, então acho que esse negócio de recuperar o cara, eu acho que tem que deixar realmente pro ano que vem. Não tô falando que ele não mereça ter algumas oportunidades. Claro que não. Se ele, tipo assim, se o Flamengo estiver ganhando de uns 4-0, 3-0, beleza, bota ele pra jogar um pouco ali, pra continuar tendo ritmo e tal, entendeu? Quando precisar dele, ele vai estar com disposição. Mas eu acho que começar como titular e tentar recuperar ele agora nesse momento que tá meio que crítico pra gente, não é o ideal. Outro também que aqui eu quero comentar um pouco, que eu queria vir jogando, era o Carlos Alcaraz. A gente sabe que ele é um moleque muito novo ainda, tem 21 anos ainda. Eu vi muita gente falando que ele foi péssimo, foi horrível, foi tenebroso. E não discordo. Acho que no segundo tempo, de fato, o Carlos Alcaraz foi muito, muito abaixo. Mas eu acho que no primeiro tempo, ele teve uns starts igual o Alan, né? Ele tentou, toda vez que ele pegava a bola e tinha a oportunidade de chutar pro gol, ele chutava. Tanto que teve um momento que ele chutou, a bola bateu na trave e quase foi gol, porque a bola bateu no Fábio e quase foi pro gol, né? Mas a bola foi pra fora, o Fábio não tava esperando isso. Quando tinha a oportunidade de chutar, ele tentava chutar, coisa que o Flamengo não faz muito, né? Os jogadores do Flamengo não fazem muito isso. Mas ele teve uns lances ali que ele conseguiu construir algumas tabelas com alguns jogadores, entendeu? Ele deixou algumas pessoas, tentou dar um espaço ali pra deixar os jogadores na cara do gol. Então, assim, talvez no primeiro tempo ele teve sim, de fato, uns starts ali e aqui, bem pouco, faça ele ter uma boa nota, né, se fosse para dar uma nota pra ele. Mas sim, de fato, no segundo tempo ele foi muito abaixo, começou a errar muito passe, tempos diferentes do primeiro tempo do Alcaraz pro segundo. No segundo, sim, de fato, eu acho que ele foi muito abaixo. E aí eu teria tirado ele e teria botado o Arrascaeta. Outro jogador também que eu posso comentar aqui é
aqui vai ser em dose dupla, né? Aqui vai ser do Ayrton Lucas e do Léo Pereira, que de fato esse lado deles foi muito abaixo. Eles foram muito ruins, tanto defensivamente como ofensivamente, ainda mais o Ayrton Lucas, que pra mim não participou direito de nenhum lance, basicamente. E recompondo, fazendo a recomposição da defesa, os dois foram muito abaixo. O Léo Pereira tava muito abaixo nesse jogo, tava errando coisas que geralmente ele não erra. E o Ayrton Lucas no segundo gol, não precisa nem comentar, né? A recomposição dele defensivamente foi uma merda. Ele foi recompor, nossa, foi mal. Não chegou direito na marcação. E, nossa, tanto o Ayrton Lucas quanto o Léo Pereira foram muito ruins nesse jogo, foram péssimos. E, pô, esse lado esquerdo com o Alan, Ayrton Lucas e Léo Pereira realmente fuderam o Flamengo inteiro nesse jogo. Essa é a verdade. Eu vou falar especificamente sobre o Gabigol agora, porque o Gabigol, Gabigol não, o Gabriel, né? A gente sabe que o Felipe Luiz quer recuperar ele, a gente sabe que o Gabriel, ele é um jogador importante, decisivo, por mais que ele esteja num momento ruim da temporada e da carreira dele. Acho que esse é o pior momento da carreira dele na vida, entendeu? Acho que é pior do que ano passado. Então, assim, eu acho que, cara, entendo querer recuperar ele e tal, mas a gente precisa de uma solução pro ataque. Tá dando oportunidade pro Gabriel, mas, cara, o Gabriel não tá correspondendo. Todo lance que o Gabriel meio que tem a oportunidade de ficar de frente pro gol, ele está impedido. Ele não tá conseguindo ter a leitura correta do posicionamento dele, cara. Beleza, eu entendo que o Felipe Luiz, talvez ele de fato esteja fazendo todas as questões de posicionamento que o Felipe Luiz queira, mas ele mesmo não está sabendo se posicionar no momento de estar livre para fazer o seu gol, tá ligado? Toda vez que ele tá livre, ele está impedido. Toda vez que ele tem oportunidade, ele está impedido. Ele não está conseguindo mais fazer essa leitura. E qualquer lance que o Gabriel se apresente, ele está em impedimento. Ontem ele estava impedido umas 3, 4 vezes ele estava em impedimento. Mas é isso, eu ia falar um pouco sobre o Bruno Henrique também, mas é que o Bruno Henrique também foi meio abaixo nesse jogo, na minha opinião. Eu acho que pro Bruno Henrique, cara, tá faltando ele entrar um pouco mais na área. Ainda mais quando alguém do lado direito tem que fazer um cruzamento, entendeu? Ele não tá entrando na área, ele só tá jogando ali na ponta e tal, aí vem por dentro, ele tenta algum chute ou alguma coisa desse tipo, um passe, mas ele não tá entrando na área pra cabecear. A gente precisa disso. O Bruno Henrique é um cara que tem um cabeceio muito forte. Então a gente precisa desse Bruno Henrique entrando um pouco mais na área para receber esse cruzamento, entendeu? Não só o Bruno Henrique ali na ponta, cortando por dentro e tentando chutar, sabe? Eu acho que a gente falta um pouco disso do Bruno Henrique também. Bom, é isso, pessoal. Essa aqui foi a minha pequena opinião sobre esse jogo contra o Fluminense. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, que isso ajuda muito no crescimento do canal. Beleza? Aproveita e assiste esses 2 vídeos aí que estão bem legais também. E até o jogo de domingo. Se Deus quiser, vamos estar na final. É isso, pessoal. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima sexta-feira para todos. Sextou. E é isso. Valeu e até o próximo vídeo.